Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Esse Bela Saúde é especial do Dia das Mães. Nós estamos aqui, eu, Escudeler, querendo desejar a você, mãe que está em casa, você, avó, você, tia, você que é um pai, mãe, você que é um avô, mãe, a todos vocês um beijo grande, um feliz Dia das Mães, não é, Escudeler? Cris, um ótimo Dia das Mães para todos nós, que somos pais e mães e ao mesmo tempo queremos desejar a você um feliz Dia das Mães geral, vamos assim falar. E olha, Escudeler, hoje aqui, ó, a Raiz está até aqui. Você pode concorrer a esse prêmio lindo aqui. Olha que presente lindo que a Raiz está fazendo para o Dia das Mães. Você chega na Raiz e tem muitas opções para o Dia das Mães. Esse aqui eu fiquei encantada. Vem um creminho de mão, um sabonetinho, uma tag linda numa caixinha. Carol, parabéns pelo seu trabalho, você está arrasando. Fiquei muito feliz de saber como você está indo bem. Cris, e que roupa linda que você tá, não? Tô toda de Silvia Marquez. Daqui a pouquinho a Silvia Marquez vai estar aqui com a gente falando sobre xadrez, essa moda que é uma moda mais estilo inverno, mas também tem xadrez no verão também, na primavera. E ela vai estar aqui falando várias dicas de xadrez, quando usar, os nomes. Falei que não existe tanto tipo de xadrez que eu fiquei até encantada. Eu falei, meu Deus, Silvia, eu não sabia que existia tanta coisa assim sobre xadrez. Daqui a pouquinho no Bela Saúde. E hoje também, quem que vai estar com a gente? Para a gente não esquecer, nós vamos falar sobre esquecimento, até quando é normal. Vai estar aqui com a gente o Dr. Marcelo Teixeira, que é médico da área da psiquiatria e lida muito com esses assuntos também de esquecimento. Eu sou uma pessoa na Escudeler que eu vi falando assim, nossa, eu esqueço. Mas hoje eu aprendi aqui, vocês vão aprender também com o Dr. Marcelo, que é, muitas vezes, aquela falta de atenção, né, Escudeler? Porque, Cris, dificilmente alguém fala, minha memória é fantástica. Todo mundo se queixa, esqueci isso, pus a chave ali, esqueci o nome de alguém, que ano aconteceu isso, que data. É comum isso, porém nós precisamos separar o comum daquilo que não é comum. A forma que a gente faz na medicina para detectar se uma pessoa está tendo um esquecimento anormal, a forma que a gente faz para tentar melhorar essa memória que você está perdendo, são exercícios, regras práticas e alguns medicamentos também que ativam um pouco a cognição. E medicamentos que a gente sabe que às vezes vem na lista que está piorando a conexão. O que é isso? A pessoa está ruim porque o medicamento está fazendo um efeito colateral. E o álcool também, a gente vai falar nisso, o álcool é um grande fator que pode realmente fazer com que a pessoa tenha mais esquecimento, né? Então, tudo isso o Dr. Marcelo vai explicar aqui. Eu gosto muito quando o Dr. Marcelo vem aqui, eu sei que você em casa também gosta bastante. Mas antes da gente pedir um intervalo, eu quero mandar um beijo para a Dona Ione pelo Dia das Mães, que ela é um exemplo de pensamento, né, mãe? Vamos assim falar, ela né? É uma mãe incrível. E um beijo grande para Denise também, filha dela, que também é uma mãe incrível também. Mas um beijo grande para todas essas mães amigas que eu tenho, que eu gosto muito. Agora vamos para o intervalo, né, Escudeler? Antes disso, eu vou dizer a memória da minha mãe também, que é ótima, a Dona Clara. É verdade. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Vamos voltar aqui com Silvia Marquez. Não saiam daí. No Dia das Mães, não há nada mais especial do que demonstrar todo o amor e carinho por aquela que nos deu a vida. E para tornar esse dia ainda mais especial, a Farmácia Raízes preparou várias opções de presentes, como difusores, aromatizadores, sabonetes artesanais, kits com toalhas personalizadas, velas, pastilhas aromáticas e muito mais. Nesse Dia das Mães, presenteie a sua mãe com um presente personalizado da Farmácia Raízes. Demonstre todo o seu amor e carinho por aquela que sempre cuidou de você. Farmácia Raízes, cuidando da saúde e bem-estar. Feliz Dia das Mães! Estamos de volta no Bela Saúde com a Silvia Marquez. Eu sei que você em casa fica esperando chegar esse dia que a Silvia vem aqui. A minha sogra de Cândido Mota, ela é
fã número 1 da Silvia. E hoje nós estamos aqui com a Silvia, nós vamos falar de xadrez, que é uma tendência. Eu estava estudando com a Silvia, não é só no inverno que se usa tanto xadrez, eu vi muita coisa nova, aprendi muito. Como sempre, eu falo que eu tenho uma aula com a Silvia, né? Então hoje o xadrez é o tema. E olha aqui, antes, boa noite, Silvia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Você tá linda, amei seu conjunto, nossa, assim, impecável. Nós vamos falar desse teu xadrez diferente, o meu também. Olha, gente, que coisa linda. O Scudeller amou a minha roupa aqui. Apesar de ser uma mini saia, quase eu não uso, né, Silvia? Ele falou, nossa, tá muito elegante. Você vê que dá pra usar, né? Então, as pessoas me perguntam, mas vou usar mini saia? Gente, é uma mini saia, não é uma micro saia. Eu acho que fica super elegante e dá para qualquer mulher usar. Hoje tem as meias calças que você pode colocar também, a fumê, você quer dar uma disfarçadinha, mas dá super para usar, gente, fica muito elegante. Olha, você viu, o Scudeller não achou. Não, tá muito lindo, Cris. Amou a roupa aqui. Muito, muito, muito. E hoje, Silvia, nós vamos falar de vários tipos de xadrez, não todos, né? Não todos, porque não tem como a gente falar de todos. Nós vamos falar de alguns que é o que a gente mais costuma ver, né, na moda. Esse aqui, qual que é? Esse que nós estamos falando agora, do tal do xadrez búfalo. Isso, Cris. Eles são com esses quadrados maiores. Você vê que o seu é menorzinho. É o Tarasol. É outro tipo. É outro tipo. Esse aqui é o búfalo, tá? Ele é considerado uma estampa mais pesada e possui sempre o fundo preto, tá bom? É um xadrez para quem curte a moda retrô dos anos 90. Ela é tipicamente americana, a estampa dos lenhadores. Tem origem no tartan, do clã. Aqui. Então nós vamos falar dele também. É muito parecido com o tartan. Dos escoceses, né? Que vieram dos escoceses. E esse a gente vê muito em filme também, né? Sim. Filme americano tem muito esse. É do clã escocês MacGregor. E ele tem tanto o uso como feminino, como masculino, muito usado em camisa, né? Hoje, a gente até comentou no último programa, masculino e feminino já está ficando bem, tudo que é masculino, mulheres estão usando, e as roupas mesmo mais femininas, os homens também estão usando, né, Cris? Mas dessa época, é uma época retrô, você vê, e fica lindo. Lindo. Eu acho linda a camisa, né? E o pessoal usa também esse estilo de xadrez búfalo, até para agora, para as festas juninas, a gente vê muito pessoal. Bastante usar isso daí, é lindo. É mais contraído, algo mais descontraído, né? E eles faziam essas mantas também para pôr em cima de cavalos. Olha que interessante, gente. E a imigração do clã desse MacGregor para os Estados Unidos é que leva esse xadrez. É muito. Eu tô vendo. É a imigração deles para os Estados Unidos. Eu tô assistindo um seriado chama Outlander, acho que muita gente está assistindo, assistiu. Já. E fala muito sobre isso, né? Dos clãs, né? Dos clãs, e fala desses xadrez, a moda. Cada clã tinha o seu xadrez. Muito interessante. Agora tem algum outro também que a gente vai ver, eu pedi para colocar um outro. E aí, a gente vai falar do tartan. Olha lá. Tartan, que é o bem estilo também escocês. Esse é o nome, né? O nome já vem totalmente escocês. Ele é atribuído às tribos celtas, né? Os habitantes ancestrais da Escócia, da Inglaterra e da Irlanda. Antigamente, eles eram usados muito nos quilts, que eram as roupas mesmo, as saias, né? Aquelas saias dos escoceses, E eles servem mesmo, gente, os xadrez distinguiam os clãs. Então, cada clã tinha o seu xadrez. Esse xadrez, tá? Então, não sei se pela imagem que nós conseguimos pegar, ela é um pouquinho mais cara de inverno, né? Que também é da região da Escócia, um pouquinho mais de inverno. Isso. Ele é mais fechado, mas, né, mesmo que tenha você vê que ele possui diversas cores, Cris. E os traçados, eles cruzam entre si. Já é diferente do outro. Os traçados, vocês vão ver que eles cruzam. E ele tem mais cores do que o búfalo. E a gente também... a gente acha, não, é coisa desse inverno. Não é, porque isso é coisa muito antiga. Não, acho que todo inverno o xadrez vem, ele vem remodelado, né, Cris? Ele vem repaginado, com uma nova cara. Mas ele nunca deixou de ser usado, né?
Então aí chega esse, olhando assim, pelo menos eu que sou um pouco mais leiga nesse assunto de moda, eu olhando, eu falo, nossa, tem carinha mais de inverno realmente. E tem aqueles xadrez que você olha, você fala, nossa, que carinha linda de verão, ou de primavera. É verdade. Vamos ver mais algum outro que tem aí. Olha, esse eu já acho muito verão. E essa história também é bem legal. O Vichy é uma estampa que... As primeiras estampas foi criada mesmo em Vichy, na França. É por isso que leva esse nome. E geralmente, Cris, são duas combinações. É o branco e as cores primárias, que seriam, né, o vermelho, o azul e o verde. E o amarelo. Hoje, você vê que a gente já vê no rosa. E Brigitte Bardot gostava tanto desse xadrez que quando ela casa, em um dos casamentos dela, com o autor Jacques Charrier, ela casa com um vestido Vichy cor-de-rosa. Olha que realmente ele é lindo. E aí ele ficou super famoso na década de 60 por causa disso, né? As mulheres todas queriam usar. Porque realmente ele é lindo. Ele é mais delicado que aqueles outros que a gente estava vendo anteriormente. Sim. Tem mais cara, que no caso dela deve ter casado numa praia, porque eu sei que ela amava a praia. É lindo o vestido. Um dia a gente vai mostrar aqui. Então tem cara mais de verão, mais de primavera, uma coisa, né, mais descontraída também, mas não deixa de ter todo aquele charmezinho, né? E chama Vichy, xadrez Vichy. Vichy, que é o nome de uma cidade na França. Aí, tem uma cidade francesa. Francesa. Ah, esse é lindo. E esse sempre duas cores, né? Branco e vermelho, branco e azul, branco e amarelo. E hoje agora tem branco e lilás, branco e rosa, branco... Aí todas as cores agora. Vamos ver se tem mais algum outro pra gente ver aqui. Ah, esse é o que você tá, Silvia? Não, eu tô com o... Esse é o Príncipe de Gales. É isso mesmo, eu tô com o Príncipe de Gales, Cris. Essa é uma padronagem bem clássica, ela é uma estampa mais requintada, se você for ver, né? Você viu que os tracinhos dela são mais fininhos e aí tem sempre uma cor, um colorido. Você reparou? O seu tem o azul. O meu tem, acho que é verde. Verde? Verde, ó. Ah, tem um verde. Então, sempre tem os traços cinzas, aí vem uma cor no meio. Ou ele é ou é cinza, ou é marrom, ou é o beijinho. Aí tem os traços, né? Mais fininhos e você vê, ó, tem um traço mais... Que é verde. Que marca, que é um verde. Eu já tô enxergando azul, viu, gente? Olha. Ele é muito usado, gente, em alfaiataria. Você vê que nem até vi no roupa, look... Né? E ele foi muito usado pelo príncipe Edward. Por isso que ele era o príncipe de Gales, né? E ele usava muito esse tipo desse tipo de xadrez. Realmente, ele tem só você olha nele, você já imagina ou um terninho, ou um vestido, como é que a modelo tá aqui, mais retinho, né? Coisa mais sequinha. Uma calça com corte de alfaiataria. Alfaiataria, mesmo. Até os shorts, quando você vê também que é aquele corte de alfaiataria. Homens, né, gostam muito também desse tipo de xadrez. Tem até ternos, né, que a gente vê muito com esse tipo de xadrez. E ele também, olhando assim, né, como eu já imagino algo não tão verão que nem o vestido que a gente estava vendo. Você vê que esse meu terno aqui, se você colocar a mão, parece uma lãzinha. E parece mesmo, olha que lindo. Que botões lindos. Eu estava vendo de longe, Silvia, os botões... São lindos, né? Lindos. É um detalhe muito lindo na roupa. Muito interessante, né? E agora vamos ver se tem outro. E esse daqui. Esse é aquele que é Argyle. Nossa, gente, olha os nomes. Vocês me desculpem, a gente não tá falando o nome correto. Esse aqui, Cris, ele já muda um pouco, né? Você vê que o padrão dele são losangos. É muito usado em suéteres, em malhas de tricô e meias também. Meias. Você vê muitas meias, né? Esse formato já é diferente.
E ele é muito usado, assim, pelo menos que eu vejo, em blusas de frio, em lãzinhas. É, muito. Esse aí é bem mais lã. É mesmo. Bem mais tricô, lãs, né? Isso. É bastante. E é também de um clã da Escócia. Ah, tá. E ele também, Argyle, que é no clã caso, Argyle. aqui a gente está vendo ele com cores, vamos supor, esse aqui usou todos os tons, né, de cinza e preto, aqui foi do bege. Mas ele pode misturar cores também, né, que eu já vi também. Pode colocar um verde com vermelho. É muito comum, acho que os primeiros eram brancos e com verde. Ah, tá. E ele também dá ao mesmo tempo que ele dá aquele toque meio, né, aristocrata, olha, mas ele também é descontraído. Pode ser o mesmo. Depende de como você vai compor o look, né, Cris? Você vê aqui, ela tá com um estilo mais descontraído, né? Parece um tricô mesmo, que é mais oversize, que é o comprido, né? Isso. Parece que, ó, é um tricôzão mesmo. Aí já é bem diferente, já sai desse tradicional e desse. Esse muda completamente. Temos mais algum ou já acabamos? Acho que a gente tem. Não, tem. Ah, o famoso, né? O Burberry. Isso, Burberry, né? Burberry. Ele é de uma grife britânica mesmo, né? Esse xadrez é caracterizado por esse fundo bege, Cris. E esse é usado em tudo, né? Bolsas, sapatos, acessórios, ó. Aqui ela tá com carteira, aqui a bolsa, aqui um trench coat, que é bem famoso esse trench coat da Burberry. Então, esse xadrez é mesmo um xadrez que foi criado pela Burberry, que é uma grife. Esse também tem bolsas que a gente vê muito, e camisas, casacos, que são lindos casacos. Sim, os casacos são lindos. São lindos. Tem uns que tem só a golinha xadrezinho, ele vem no tom de bege. Isso. Tem vestidos aí. Desse xadrez vai encontrar muita coisa. Eu acho que é um dos xadrez mais famosos. Mas eles também eles são mais estilo inverno, é um estilo mais fechado, né? Também eles já são mais assim, fechado. Eu acho que fora o Vichy, Cris, os outros são bem mais para inverno, né? Já são uns xadrez que são mais pesados mesmo, né? O Vichy que eu acho que ele é o mais leve. Mais descontraído. Mais leve. A gente vê muito mais o xadrez no inverno. Não que não tenha xadrez de algodão, xadrez de seda, não é isso não. Mas a gente costuma ver as pessoas usando muito mais no inverno. E esse que eu tô, você disse qual que é? Esse é o Taresol. Taresol, esse é o Taresol. Se a pronúncia tivesse não, mas é o Taresol. Tá. E lá na Silvia, gente, não é só isso. A gente trouxe um pouquinho, né, Silvia, pra cá? Um pouquinho. Tem muito xadrez, né, gente? Mas já tem muitos outros. E você pode ir lá, dar uma passadinha na Silvia. E agora, Dia das Mães, né, Cris? Vamos falar, gente, do Dia das Mães, a promoção que está na Silvia. Tem mais algum xadrez? Tem mais um, Cris. Não tem? Pied de Poule. Verdade. Que esse aqui eu acho chiquérrimo. Pra mim é um dos mais bonitos que tem. Vai ter o Pied de Poule e Pied de Coq. Esse que nós... O maior, Pied de Coq, é quando é bem grande. É como se fosse as pegadas de uma galinha mesmo na areia. Eu fui até estudar a tradução, pés de galinha, né? Pé de galinha e pé de galo. Isso. O maior é o pé de galo. E o pequenininho é o pé de galinha. E para casaco, eu acho eles fantástico, lindo. Acho que é um casaco que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. E, Cris, e esse ano ele vem bem forte. A maioria das marcas que eu trabalho fizeram peças nesse xadrez. Muitas fizeram peças com esse xadrez. Nossa, eu acho ele assim, daqueles coringa. Tem que ter. Tem. Fica bem com tudo. Eu acho que aquele casaqueto mais curtinho, também eu acho muito elegante para pôr por cima de vestido, com calça, até com jeans, eu acho que fica interessante. Agora vamos falar um pouquinho da promoção da Silvia. Gente, fala, Silvia, qual que é a promoção do Dia das Mães? A promoção do Dia das Mães está imperdível. É o seguinte... O desconto que você vai ter no presente para sua mãe é a idade dela. Então, por exemplo, se a sua mãe tem 70 anos, o desconto é 70.
só para 2 presentes, tá? Só para 2 peças, tá bom? Para cada mãe. Viu, gente? Então, aguardo vocês, espero vocês lá. Quer presente melhor que esse? Não dá. Eu fui lá, o Scudeler foi lá na Silva comprar um presente para a mãe dele, o desconto foi fantástico. Não vamos nem falar que é a idade. Mas vale muito a pena ir lá na Silva, não só pelo desconto, mas de tanta novidade que ela tem. Tenho certeza que você vai achar o presente da sua mãe. Silvia, eu queria te desejar um feliz Dia das Mães. Você é uma mãe também, maravilhosa. Cris, você também. Criamos nossos filhos juntos, né? Isso, graças a Deus. E deixa um recadinho para toda mãe que está em casa. Olha, hoje eu não vou deixar para as mães. Ah. Eu vou deixar para os fãs da Rita Lee como eu. Ai, verdade. Eu era muito fã da Rita Lee, ouvia muito na minha adolescência, ouço até hoje. E Rita Lee, fique em paz, descanse em paz. E ela também era mãe de 3 filhos. Mãe de 3 filhos, uma mãezona também, mãezona. Tinha 2 netos. Realmente foi uma cantora uma mulher que incrível. Marcou a nossa geração, né? Sim. Marcou muito, né? Um ícone na nossa geração. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, não saiam daí, voltamos já já com o Dr. Marcelo. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta no Bela Saúde, recebendo aqui o Dr. Marcelo Teixeira. Eu sei que você em casa sempre gosta muito quando o Dr. Marcelo vem aqui. E nós também, o Scudeler, gostamos muito, né, Scudeler? Muito, porque o Marcelo sempre enriquece o programa com informações que chegam aí na tua casa e você fala, nossa, isso existe? Uai, eu sentia isso e isso acaba te ajudando em muitos aspectos, que é a ideia do Bela Saúde. Bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigado, Antônio, Cristina. Um prazer estar aqui. Perfeito. E a gente estava com saudade, viu? Faz tempo. Fazia tempo. Verdade. Não conseguimos trazer ele uma outra vez porque ele foi fazer uma limpeza psicológica, como ele me falou, da forma clínica. Eu achei muito interessante. Uma semana no Hotel Fazenda, sem comunicação, Cris. Sem internet, sem celular. Imagina você em casa, como é que você vai ficar? Assustado no início, ele disse que ele pegava o celular e, mas o que eu vou fazer com isso? Não tem conexão, não tem internet. Aí podia acabar a bateria, podia normal, que estava tudo ok. Isso, segundo ele, fez um bem danado, enorme. Foi, doutor? Muito Verdade, bom. Foi ótimo. Então, tá vendo? Todo mundo precisa fazer. Mas nós fizemos num barco também, numa pescaria. Sim, também. Nós lá em Manaus não tinha jeito de conectar. Também não tinha como conectar, você acaba ficando. Você sabe que você sobrevive sem o celular. Sobrevive muito. As filhas que não, né? É. Será que eu podia ligar? Tá, boa noite, falar que é urgência, lembra dessa história? Então. Mas, doutor Marcelo, sempre muito bom tê-lo aqui. E hoje o assunto, gente, eu sou uma pessoa que me encaixo muito no tema de hoje. Toda hora eu fico pensando, não é possível, eu tô esquecida demais. Você fala, calma, Cris, não é assim. Então, é algo que eu acho que não tem quem vai falar, nossa, até que eu tô fazendo até uma enquete na internet para ver quem tem problema de esquecimento. É muito comum isso, doutor? É uma queixa bastante comum, Cristina, nos dias de hoje. É uma das queixas que a gente mais escuta, assim, as pessoas vão por outros motivos, mas sempre tem uma história, doutor, estou muito esquecido, olha, não me lembro mais, eu acho, será que eu estou com Alzheimer, né? É o medo de todo mundo. Bom, eu acho que cabe pergunta aí, você já viu alguém, doutor Marcelo, se vangloriar que tem uma memória perfeita, invejável? Alguém que fala, não, minha memória é fantástica, de elefante. Olha, eu conheci pessoas que tinham uma boa memória, entendeu? Mas eu acho que essa coisa da memória perfeita, olha, é preciso muito treino, né, para você desenvolver. Só se a inteligência artificial bater a gente, né? É verdade. Porque a gente foi criando tantas formas de armazenar informações, não é? Se a gente voltar na antiguidade, no tempo em que não havia acesso às coisas escritas, por exemplo, os poetas, eles tinham que saber de cor, é um termo de memória, né?
o poema inteiro. E o poema às vezes era enorme. Por isso que na Grécia Antiga, por exemplo, a deusa que patrocinava a poesia era a deusa da memória. Ela é chamada de Mnemosine, porque o poeta precisava guardar tudo na sua cabeça para declamar. E as histórias, elas eram contadas sem livro, né? Sentado ali na fogueira e todo mundo escutando a história, e passava de geração em geração. Então tinha que saber detalhes, né? Sim. E eu acho que vale aquela deixa. Uma história que começa na primeira carteira da escola com A, contando do ouvido para o outro, a hora que chega na última, a história está bem maior, né? É verdade, vai mudando, né? E como que funciona o cérebro nesse processo de aprendizado? Você disse desses poetas, como que funciona o cérebro? Aprendizado e memória. Em memória. A gente tem uma compreensão hoje em dia, uma compreensão da neurobiologia, né, que não é uma compreensão completa de como funciona a memória. A gente sabe que tem áreas, né, a memória é um fenômeno complexo, envolve várias áreas, mas principalmente a parte mais superficial, mais nova do cérebro, o neocórtex, né, que é a casquinha do cérebro. A principal região, né, que localiza a memória é aí. Mas a memória, de um modo geral, ela funciona, a gente divide aí em 4 etapas, tá? A primeira etapa da memória depende da atenção, ou seja, a pessoa precisa estar atenta ao estímulo que ela está recebendo, seja uma fala. Importantíssimo. Sem atenção não entra informação. A segunda etapa é a compreensão. A pessoa presta atenção e entende aquilo que ela está percebendo, seja através dos ouvidos, uma música, uma fala, um cheiro, uma sensação física. Ela entende aquilo. Quando a gente consegue entender algo, a gente consegue guardar por mais tempo. Aquilo que a gente decora sem compreender, rapidamente se apaga da nossa mente. Por isso que a compreensão é uma etapa muito importante para a aquisição da memória. Então, depois que o sujeito prestou atenção e entendeu o contexto da informação, ele vai armazenar. Isso vai ficar guardado. E a quarta etapa é quando a pessoa, passado um tempo, recupera aquela informação. Ela se lembra aquilo que ela então guardou na memória. Então essas 4 etapas são as etapas em que a gente descreve que a memória vai se estabelecendo dentro do nosso cérebro. Então depende totalmente da atenção. Quanto maior a compreensão, melhor a memória, né? E importante dizer que a primeira informação, quando chega, ela ainda é fraquinha. Isso define um tipo de memória, né? A gente tem uma memória que é uma memória longa, de longa duração. Por exemplo, você se lembra no dia em que se casaram. Já faz algum tempo. Mas é uma lembrança. E você evoca. Essa é a memória de evocação. Fatos anteriores, bem anteriores no tempo. E tem aquela outra memória que é uma memória que a gente guarda uma informação que dali a pouco a gente já vai esquecer. Tipo, onde é que eu deixei o meu celular? Cadê a chave do carro? Como é mesmo o nome dessa pessoa que eu acabo de conhecer? Essa é uma memória que você guarda e esquece. Por exemplo, o que você almoçou anteontem? Isso já não fica muito no nosso cérebro, né? Então quer dizer que o cérebro também ele vai armazenando conforme a importância as informações. É porque eu acho que o esquecer faz parte do processo, né? Porque você imagina o tamanho que teria que ser o teu cérebro, se você fosse guardar o seguinte: dei 10 passos, virei à direita, fiz isso, fiz aquilo, coisas que você faz automática, exatamente por uma pessoa que começa a andar. A gente fala, quem teve um AVC, ele perde várias informações e para ele fazer aquele comando de novo, ele tem que fazer muito esforço de recuperação. E você já está acostumado a fazer isso. Então, o cérebro tem caminhos para limpar o disco e deixar espaço para a coisa limpa. Então, pegando a carona aí, Cris, esse esquecimento que a gente às vezes fala, eu estou muito esquecido. Na verdade, você não cumpriu essas 4 etapas que ele falou de um jeito agravado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os dois aí, como doutores. Nem está no nosso roteiro aqui, mas é que eu estava escutando um pouquinho sobre memória. Pensando. Um pouquinho. O animal, ele tem a memória?
O animal tem a memória. Ele não tem a memória reflexiva, né? O animal não consegue relacionar a memória com a ideia de um eu. Nós temos essa capacidade, né? Eu digo assim, olha, eu estou lembrando que um dia eu senti esse cheiro quando passei naquela rua assim, assim. É uma memória. Aliás, as memórias mais profundas que nós temos envolvem sensações olfativas. Olfativas. O olfato, ele é profundamente poderoso. Mais que o visual, Marcelo. Mais que o visual. Para informações. Isso até na farmácia a gente estuda muito. Quando você vai estudar as essências, você estuda que a essência tem um poder, né? Porque a olfativa, de você conseguir fazer com que a pessoa, até em lojas, as pessoas usam, né? Lojas de panela se põe cheiro de comida. Para poder relembrar. Isso né? aí. Mas o animal, porque eu penso assim, não sei, né? Se ele, vamos supor, um cachorrinho, se ele vai num lugar e aquele lugar ele se machucou, ele caiu, tudo, depois ele vai, e no outro lugar ele foi acariciado, aquele lugar que ele teve, que ele não gostou de ir porque ele apanhou alguma coisa, ele não volta mais, isso é uma memória, né? Sim. Que de um perigo, né? Uma memória do perigo dele, né? É como a consulta do veterinário, né? O cachorro já aproxima, já começa a querer ir embora. Querer ir embora, né? Isso é uma memória, né? Então, eles têm a memória, né? O que eles não têm é essa capacidade de referenciar a memória a uma ideia de um eu. Isso o animal não consegue ter essa autoconsciência. E aí, a idade interfere na condução do estímulo da memória e de arquivar os dados? Sim. O processo do envelhecimento, uma das características do processo de envelhecer é que o corpo todo envelhece, inclusive o cérebro. Então a gente sabe que um dos primeiros sinais do envelhecimento cerebral é a perda de matéria cerebral. O cérebro vai atrofiando. Volume cerebral. O volume vai diminuindo. E com isso vão diminuindo possibilidades do cérebro desenvolver novas conexões. Então ele vai ficando mais limitado. E aí o acesso a muitas informações pode ficar um pouco mais difícil, né? Então existe um natural envelhecimento que vai trazendo uma certa dificuldade de memória. Mas é um processo muito lento, muito lento. Porque o idoso, eu estava lendo uma entrevista, que no jovem, quando tem esse, eu estou esquecida, tem uma certa, estou esquecida, muitas vezes é pela falta de atenção, a vida corrida, como o doutor disse, a pessoa não presta atenção, faz tudo no automático, correndo, vai fazendo uma coisa, lendo no celular e fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é explicável. No idoso, realmente é algo mais preocupante, né? Porque realmente você tem que pesquisar mais no idoso para ver se não tem realmente uma doença, se não tem um Alzheimer. É isso mesmo ou não? Sim, é isso mesmo. Então, aquele pessoal que chega no consultório com 20, 30, 40, 50 anos falando que anda esquecido, o problema é a atenção. Eu digo sempre isso para os pacientes. O problema é o excesso de estímulos na atenção que a gente tem hoje em dia, e aí a gente não presta a devida atenção. E a primeira porta para a aquisição da memória é a atenção. Sem ela, não tem memória. Um cara de 50 anos, que ele vira e fala, eu não estou lembrando direito ou bastante das coisas. Também para a gente pensar, muita gente já me pergunta isso. Não é porque quando eu tinha 20 anos eu lembrava mais, porque eu tinha menos informação para guardar. Agora com 50 eu tenho mais nome para guardar, mais matemática para guardar, mais história para guardar, ou seja, também não é uma coisa para a gente brincar aí? Ah, sim. Podemos pensar isso sim. Realmente, quando o problema é memória, as situações elas são muito mais sérias do que um simples não estou me lembrando. Quando a gente tem um problema na memória, primeira coisa, a própria pessoa nem percebe que esqueceu. São os que estão em torno que percebem que a pessoa está esquecendo. Isso porque a pessoa não percebe mesmo, ou porque às vezes a pessoa tenta disfarçar o esquecimento, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente tem pessoas que ao invés de ter um envelhecimento natural da memória, do cérebro, estão passando por um processo degenerativo, né? Por uma doença demencial, não é?
a doença demencial mais comum em 80% dos casos é a doença de Alzheimer, por isso que se fala muito dela. Ela é uma doença que afeta a memória, e normalmente em torno da 7ª década, né? E a perda é muito rápida, Não é como o processo natural do envelhecer, onde a pessoa vai perdendo a memória, mas muito lentamente, né? Essa é a diferença entre o envelhecimento normal, que tem alguma perda de memória, e a doença de Alzheimer, por exemplo. Você quer ver, Cris, um exemplo disso que ele está falando? Tá você acompanhando esse idoso que está sendo investigado. Aí você questiona ele, que dia é hoje? Como ele não se lembra, que ele já tem um grau de demência, ele vira para a acompanhante e fala assim, não, hoje, que dia é mesmo, Maria? Ele já pergunta para a acompanhante, tenta, que dia da semana, tal. Então eles tentam achar caminhos para tentar esconder esse esquecimento, entendeu? E não um simples esquecimento, que você percebe isso durante a consulta, né? E é gradativo realmente, né? Que a gente consegue ver. E, doutor, vamos supor, nós estamos falando de memória naquela perda do processo natural, ou pessoa falta de atenção, mas pode acontecer uma perda de memória depois de um trauma, a pessoa teve um acidente ou perdeu alguém muito importante da família. Sim. Pode ter, por lado da psiquiatria, como que é a memória? A gente pode ter problemas de memória após um traumatismo, após um traumatismo crânioencefálico, após uma hemorragia vasta no cérebro, com formação de coágulos. A pessoa pode ter prejudicado por causas físicas. Mas também a gente pode ter situações de abalos emocionais, situações muito traumáticas, situações do tipo, isso varia de pessoa para pessoa, né? Perder alguém querido, muito próximo, passar por um abalo, assistir uma cena de muita violência, um acidente envolvendo mortes. A pessoa pode sofrer ali um abalo e ter um processo de uma certa amnésia, que é como se fosse uma lacuna. A pessoa esquece uma parte daquilo que ela assistiu, daquilo que ela viu. E normalmente isso não tem nenhuma lesão no cérebro, é pelo abalo emocional. Normalmente esse tipo de perda de memória volta com o tempo. A pessoa recupera essa memória porque, no caso, o abalo foi emocional. É o que nós chamamos de uma amnésia dissociativa, né? Causada por questões emocionais. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o Dr. Marcelo. Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. Estamos aqui de volta no Bela Saúde, falando sobre esquecimento. Até quando é normal? E nós estamos discutindo aqui, doutor Marcelo, e normalmente o cérebro, vamos considerar ele como um músculo. Se eu não uso muito, ele tende a atrofiar. Sei lá, estou numa festa, apresenta para um monte de pessoa e eu já não lembro o nome daquela, ou daquele, ou daquela pessoa. E seria verdade, doutor, que quanto mais eu puder exercitar meu cérebro, o músculo, mais ativação de memória eu vou ter, ou seja, fica uma melhora mais rápida, melhor? Sim. A memória é uma habilidade mental, né? E ela pode ser incrementada, ela pode ser melhorada pelo exercício. Existem hoje em dia, por exemplo, para as pessoas que têm problemas de atenção ou problemas de memória, um processo chamado de reabilitação neurocognitiva, que é feito através de exercícios, muitos deles utilizando computação, jogos, onde a pessoa treina
questões, problemas, situações, e ela vai, aos poucos, aumentando a sua capacidade de memória, aumentando a sua capacidade de atenção. Comprovando que o treino e o uso melhoram essas habilidades. Você vai lembrar, Cris, crianças, baralho ou desenhos, achar onde que está a girafinha, é um desses exercícios que é interessantíssimo de fazer. Então, qual é a relação, por exemplo, no consultório, vai no seu consultório por déficit de atenção? Qual que é a relação com a memória aí? Hoje em dia se fala muito dos transtornos de déficit de atenção. É muito comum na população infantil escolar. 5% das crianças que vão para as escolas têm déficit de atenção, né? A maioria delas são muito agitadas também, o que facilita a triagem, a percepção do problema. Mas um quarto delas não tem agitação, e essas passam batido. Só no ensino médio vão perceber quando o sujeito já é capaz de dizer: nossa, eu não consigo prestar atenção, né? É evidente que se a criança sofre de um déficit de atenção, ela vai ter muito problema com a memória. Porque é aquilo, né? A primeira etapa do processo mnemônico, de arquivar informações, passa pela atenção. Sem atenção, a memória fica muito prejudicada. Agora, hoje, uma coisa particular, o doutor, porque o senhor disse que lá no passado o pessoal tinha que falava as poesias todas de cor, né? Muitos livros, falavam até capítulos de cor, e hoje acho que é quase impossível. O doutor acha que celulares, computadores, isso dificulta um pouco essa memória nossa? Podem facilitar. Facilitar. A questão é o volume de informações. Sempre nós vamos acessar um volume de informações maior do que o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar. Isso é evidente, tá? E principalmente nestes tempos que a gente vive, onde a informação está circulando com muito mais acesso, né, para as pessoas, e rapidez. Então sempre vai ter informação sobrando, não é? Nós é que fomos ficando mais tecnológicos e desenvolvendo maneiras de arquivar os conhecimentos, não é? Hoje em dia a gente tem aí arquivos incontáveis, né, com inúmeras espécies de conhecimento, de saberes, e tudo isso acessível a um toque de um teclado, não é? Muito rápido, mas eu acho que o pessoal que está em casa está se perguntando, e como é que, como médico, a gente reconhece que um déficit de memória é patológico, ou seja, é doença? Como é que a gente reconhece isso? Sempre que surge o problema na memória como uma doença, vai haver um comprometimento da função da pessoa. Da função social, da pessoa se relacionar e conversar, manter uma conversação, né? Porque o esquecimento ele pode envolver, por exemplo, a perda das palavras, dos vocábulos. E aí a pessoa vai falando cada vez mais a língua do coisa e do coiso. Vocês conhecem? Né? Pega a coisa e dentro da coisa tem um trem aí. Tem o trem também, né? Quem é de Minas Gerais. Então vai surgindo termos que vão preenchendo uma fala que vai ficando vazia, não é? Então há uma deficiência social, há uma deficiência operativa, não é? Para poder realizar uma tarefa, a pessoa vai esquecendo as etapas da tarefa, tá? Então, o prejuízo é grande e crescente, né? E isso é facilmente percebido. Tem testagens muito simples que podem ser executadas. Você mencionou aí uma delas, né? O Mini-Mental, que é um exame que a gente começa perguntando o dia, o mês, o ano, o local que a gente está, a cidade, não é? Alguns cálculos matemáticos, fala 3 palavras, depois pede para repetir, distrai, pede para repetir de novo, que tudo isso, quando existe um déficit de memória, isso tudo apresenta falhas. E tratamentos? Vamos supor, existe algum tratamento, existem medicamentos, como que pode ser feito isso? Existem substâncias chamadas de pró-cognitivas, né, que estimulam a memória. Você vê, nessa fase da Covid, muita gente desenvolveu um quadro que é chamado de nevoeiro mental, não é? Que era um estado meio de perda de memória, dificuldade de prestar atenção.
né? E essa foi uma fase em que a gente lançou mão de substâncias pró-cognitivas. Então existem medicamentos que melhoram o desempenho da memória, existem formas não medicamentosas. Eu mencionei a questão da reabilitação neurocognitiva, que é um treinamento da memória no sentido de recuperar a capacidade perdida, não é? Mas realmente existem situações em que as perdas são muito grandes, né? E aí elas se tornam irreversíveis. Uma grande área de pesquisa hoje em dia é na área de medicamentos para tratar as doenças demenciais, entre elas a doença de Alzheimer, que é a mais comum, né? Existe um grande investimento para fazer, tentar reverter, né, a doença, mas até aqui as medicações que a gente tem, elas realmente ainda não nos trazem assim uma grande esperança, né? E na outra contramão, Marcelo, vamos imaginar o contrário. O indivíduo toma um remédio para pressão, o indivíduo toma um tranquilizante, ou uma droga recreativa que tem gente que faz uso. O quanto esses medicamentos interferem na nossa memória? Também, eles podem interferir sim. Por exemplo, existem medicamentos muito usados até na própria psiquiatria, que são os benzodiazepínicos, que são as substâncias usadas lá para fazer o exame de endoscopia, aquele soninho que te dá, né, que apaga a memória, não é? Alguns anestésicos, eles realmente causam um certo prejuízo enquanto a pessoa está usando, principalmente naquela memória de curta duração, aquela memória que a gente aprende para esquecer em seguida, né? A gente chama memória de navegação, né? Existem substâncias, então, medicamentos que afetam esse funcionamento de memória, que é muito importante a pessoa relatar para o seu médico sempre a listinha de medicamentos que faz uso. Então, vai um recado lá. Quando for ao médico, pode ser ele clínico, ginecologista, pediatra, endócrino, psiquiatria, o que for. Ou leva uma listinha, ou leva o saquinho com os remédios, porque às vezes você está tendo algum problema e é algum remédio que está interferindo. Exato. Ou o contrário, isso ajuda muito o médico, quando você leva a tal lista, ou o saquinho com os remédios mesmo, eu tomo esse, tantos por dia, eu tomo aquele, facilita muito a nossa vida, porque às vezes você perde um tempão, Cris, de tentar montar uma história baseado no que a queixa traz. Às vezes é um esquecimento e você vai olhar, tem um remédio sendo usado errado, já tive isso N vezes. E aí a gente não poderia deixar de falar, aproveitando aí, Scudeler, desculpe, Cristina. Não, pode falar. A questão do consumo do álcool. O álcool é uma substância lícita, né? Porém, ela é uma das mais danosas para o funcionamento da atenção e da memória. Então, tá vendo? Que as pessoas tomam uma cervejinha, tudo, não lembro de nada. Pois então, tem isso. Não lembro de nada. Como desculpa, né? Como desculpa, não lembro de mais nada. Então, o álcool realmente, que é bem falar isso, é um dos principais fatores que pode realmente atrapalhar a memória. O esquecimento. O esquecimento, a memória, não lembrar. Né? E, doutor, agora uma dica para quem está em casa, que muitas vezes, até vou mandar um beijo para a Rô, que ela falou, Cris, eu estou tentando ler um livro, eu leio o primeiro capítulo, já não leio o que eu comecei a ler. Depois eu leio de novo, não consigo lembrar do segundo, já não consigo lembrar do primeiro. Essas pessoas, eu acho que é falta de atenção. Né? Então, dica para essas pessoas mais jovens que falam que está com problema de memória, doutor. Para as pessoas mais jovens, a questão é sempre atencional. Em muitos poucos casos, vai ser um problema de memória. Por quê? Qual é a idade do problema de memória? 70 anos, 7ª década. Em poucas vezes a gente tem casos de demência precoce, que acontece em torno dos 60 anos. Mas veja que antes dessa idade é tudo atencional, gente. Então tem que prestar atenção, né? A questão é essa, a dica é essa. Outra colocação muito comum. Existe algum teste genético para eu falar vou ter Alzheimer ou não vou ter? O pessoal me pergunta muito isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa legal da gente falar se a gente tem algum exame, não pesquisa médica, prático, fácil de conseguir, que você vai. HLA, tem mais tendência ou não.
Em termos de prática médica, desconheço, Scudeler. Confere. Tá? Eu desconheço. Tem, né? Talvez na pesquisa, a nível de pesquisa, tenha alguma coisa. Exame de pesquisa, o mais importante, você fez a resposta, é olhar para a família, o histórico familiar, e para o paciente, com perguntas, como o Dr. Marcelo falou, simples, você consegue perceber o grau de demência, né, de falha dessa memória, que pode ser arrumado e consertado. Agora nós vamos pro sorteio, porque agora nós estamos na semana do Dia das Mães. Então muita gente está esperando, a Raízes mandou um presente lindo para sortear aqui pro Dia das Mães. Eu vou pedir pro Dr. Marcelo tirar um papelzinho. Aqui, Ele ó. tira, Cris, sorteando lá do fundo, Marcelo. Acha o A Felizarda. O Felizarda. Se for um homem, pode presentear sua esposa, sua mãe. A Maria Elisa Bambosi. Maria Elisa Bambosi. Maria Elisa, parabéns. Parabéns, um beijo grande pelo Dia das Mães. A Raízes vai entrar em contato com você. Você ganhou um presente lindo pro Dia das Mães. E é muito bom saber que você é cliente Raízes. Agora eu vou pedir pro Dr. Marcelo deixar um recadinho para quem está em casa nos assistindo pelo Dia das Mães, que está chegando. A Silvia Marques estava aqui, ela quis deixar para a Rita Lee, que foi uma grande perda nossa dessa semana, que também uma mãe, avó. Então eu queria que o Dr. Marcelo também deixasse um recado para as mães. Aqui, fica à vontade. Eu aproveitaria aqui para aproveitando o assunto, né, nosso aqui hoje, que a gente nunca perca dos nossos corações a lembrança do calor, do suporte, do amparo que as nossas mães nos deram. Afinal de contas, se a gente está aqui vivos, é porque a nossa mãe, ou alguma figura que substituiu a nossa mãe, né, em alguns casos, nos nutriu adequadamente, né? E aí nós temos que ter sempre uma gratidão que nunca desaparece do coração da gente. Então, a todas elas, me lembro. Muito obrigado. Scudeler, vou deixar você também deixar um recadinho para sua mãe. Hoje eu vou finalizar, porque vai deixar um recadinho para sua mãe. Dona Clarice, um beijão. Feliz Dia das Mães. Ela sempre assiste nosso programa. E desejo para a senhora um excelente Dia das Mães. Vou aí para dar um beijão na senhora. Bom, um beijo grande para você, mãe que está em casa, para você, avó, para você que é tia, porque existe tia-mãe, existe pai-mãe. Então, para todos vocês que fazem aquele papel de mãe, um beijo grande no coração, uma ótima semana abençoada e fiquem com Deus. Agora nós vamos assistir um vídeo do maestro Danilo, que é lindo, que é para você em casa. Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não, você disse sim pro meu coração. A gente nasce, cresce, casa, sonha em ser feliz. Por isso eu fui buscar no mundo tudo que eu quis. Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não, você disse sim pro meu coração. Chegou o meu futuro, eu não tô só. Em pouco tempo alguém vai te chamar de vó. O mundo em 9 meses torna a renascer. O tempo implacável vai continuar, deixando sua marca em nosso olhar. E
E com meu filho isso também vai acontecer. Te juro que a ele eu vou ensinar as coisas que aprendi de tanto ouvir você falar. A gente nasce, cresce, casa, sonha em ser feliz. Por isso eu fui buscar no mundo tudo que eu quis. Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não, você disse sim pro meu coração. A gente nasce, cresce, casa, sonha em ser feliz. Por isso eu fui buscar no mundo